Abram suas Bíblias em Mateus 19. 19 e 16. Mateus 19, 16. Amém? Mateus 19, 16. Nós vamos falar hoje sobre o vazio que todos temos. O vazio que todos temos. Ou tínhamos. Eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ele fez uma pergunta. Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, Senhor. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. E ele nunca mais foi falado na Bíblia desse homem. Foi a última vez que foi falado dele. Nunca mais foi mencionado, sequer o autor mencionou seu nome. Vamos supor que fosse o jovem Enzo. Fosse o Enzo. O Enzo chegou um dia lá, viu aquele caminhar, Jesus curando os enfermos, viu uma multidão atrás dele, viu que era um homem totalmente diferente, ele chegou lá e perguntou: Senhor, eu sou um homem da lei, eu sou um homem reto, mas precisa fazer mais alguma coisa para entrar no teu reino? Porque eu vejo que tu és o Filho de Deus, eu reconheço isso. E Jesus falou para ele: Cara, está tudo certo. Só tem uma coisa que você idolatra na tua vida que você precisa abandonar. E o que é, Senhor? Vende teus bens, se livra das suas propriedades, dê a Deus as riquezas, doe aos pobres e torne-se meu discípulo. Daí ele falou: Melhor não, Senhor. Isso eu não consigo. Ele abaixou a cabeça e saiu triste. E infelizmente, gente, muitos no nosso meio, muitos que já não estão no nosso meio, muitos que virão, se encontram muitas vezes em suas vidas como esse jovem rico. Só que não necessariamente com riquezas. Talvez um pecado, talvez algo que você coloca diante de Deus, um familiar, um relacionamento, um pecado. Abram lá em Romanos, capítulo 2, 14 ao 15. Nós vamos falar um pouco hoje sobre esse vazio. O jovem rico tinha um vazio. Com o que ele buscava preencher? Ele buscava preencher com riquezas. O vazio que ele, quando ele cresceu, quando ele acordou, quando ele nasceu, quando ele acordou para a vida, quando ele acordou para a vida adulta, para a maturidade, ele falou assim: tem algo dentro de mim que não é preenchido. E a Bíblia não diz se ele herdou essa riqueza, se ele conquistou essa riqueza, se ele na Mega Sena e ganhou na Mega Sena, isso não diz. Mas diz que ele era um homem rico. E essa riqueza preenchia seu vazio, ou buscava ser preenchido. E todos nós, sem exceção, todos nós tínhamos um vazio, ou temos um vazio. Todos nós. E a palavra nos confirma isso, em Romanos 2, 14 e 15. Eu vou ler bem rapidamente. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho, também a sua consciência, os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: os gentios, aqueles que não nasceram na Judéia, aqueles que não faziam parte da nação eleita, que eram os israelitas, aqueles que tinham nascido na Judéia, eles tinham um vazio dentro deles. Deus demonstrou que eles precisavam de Deus.
Esses dias eu e a Jana estávamos assistindo um podcast onde 3 homens estavam discutindo se Deus existe. Um era cristão, o outro era ateu, o outro era um agnóstico. Ateu não acredita em Deus, isso todo mundo sabe, né? Agnóstico é aquele que não sabe se acredita, hora não acredita, não sabe exatamente comprovar se Deus existe, mas também não diz que não existe. Então ele ele fica no meio do muro ali. E o cristão, obviamente, que acredita que Deus existe, mas não pode provar. Não tem como provar. Alguém consegue provar que Deus existe aqui? Mas a palavra de Deus diz que ele se comprova com a sua existência. Nós estudamos o livro de Romanos ano passado, e Deus diz assim, que ele se revela no coração dos homens, Romanos 1, lembra? E nas coisas criadas. Então você quer ter uma comprovação que de fato Deus existe, é olhar para as coisas criadas, é olhar para o céu, é olhar para as estrelas, e ver lá aquela natureza, é olhar para a complexidade de um inseto, pegar uma joaninha e ver lá aquela vermelhinha pintadinha de preto, ou aquela verdinha pintadinha de amarelo. Se você começar a vislumbrar aquilo ali, você vê que tem algo por trás. Tem um criador muito criativo, tem um arquiteto organizando tudo isso. E uma passagem lá deles, eles falaram assim, que eu achei até muito interessante. Eu já tinha pensado nisso, mas a maneira que eles colocaram foi muito interessante. Se hoje todo mundo tivesse uma bomba nuclear, Deus livre e guarde, mas tivesse uma bomba nuclear, extinguiu a raça humana, todo mundo que tinha que ir para o céu foi, quem não foi, não foi, acabou. E alguém sobreviveu e nunca ouviu falar de Deus. E ele começa um casal, vamos supor assim, um casal lá de índio. O índio se salvou. E ele não soubesse que Deus existe ou não, se fosse 100 anos depois, teria lá um Deus, teria algo que eles criaram para a adoração. Por quê, gente? Porque dentro de nós, Deus colocou um vazio, que poderia ser preenchido apenas por Deus. Mas quando a pessoa começa a descobrir que ela tem esse vazio, provavelmente ali no começo da adolescência, no começo, quando ela começa a devagar sobre as coisas, ela quer filosofar, ela já não acha que o pai e a mãe dela sabem tudo, agora ela sabe tudo. Ela começa a ver, não, eu tenho um vazio aqui, eu preciso preencher em alguma coisa. E é nesse momento que a pessoa vai começar a descobrir se ela quer seguir a Jesus ou se ela quer seguir ao mundo. Os islâmicos, os muçulmanos, né, vamos melhor dizer assim, eles vêm da terra deles e eles vão para alguma outra nação. Se você for lá vários anos depois, ele foi morar lá num lugar, ele já comprou a lojinha do lado, ele já trouxe o primo, ele já trouxe o tio, ele já trouxe a avó, e eles montaram uma comunidade em pouco tempo. E de maneira nenhuma você consegue chegar lá e colocar a tua cultura para eles. A cultura deles é muito forte. Você pode ir lá depois, eles vão estar falando meio enrolado, e eles vão acreditar no Alá que eles acreditam, no Maomé que eles acreditam, e nada muda isso. Com algumas exceções, é claro. Agora, o que nós vemos acontecer para quem serve a Jesus, o único Deus verdadeiro, é que é tão sensível, é tão fraca essa fé, esse preenchimento de vazio é tão fraco, que ele vai para a faculdade e se perdeu. Mas isso acontece muito, gente. Acontece demais. E eu fico indagando Deus, por que Deus acontece isso? O que nós estamos fazendo de errado? O que está faltando? O que nós, como líderes, devemos fazer ou agir para que isso mude? Porque você cresce na igreja o tempo todo, com exceção de mim, que não cresci na igreja, aos 14 anos, que de fato eu comecei a ir na igreja de verdade. E quando eu entrei na igreja, tinha muitos filhos de pastores, homens de Deus, e esses filhos eles cresceram na igreja. E chegou um momento ali da faculdade, 18, 19 anos, e a gente acompanhando tudo isso, eu e a Jana, a minha esposa, nós éramos adolescentes na época, e nós vimos que eles entravam na faculdade e já caíam. Caíam em droga, caíam em pecado, caíam em ideia, já se revoltavam contra Deus, aquilo que eles aprenderam dos pais já não prestava mais. Por quê, gente? Porque quer preencher o vazio com coisas que não irão preencher. Vamos pegar o exemplo de um famoso, por exemplo. Um famoso qualquer. Qual que é o meu objetivo de vida? Se um dia, eu canto, mas se um dia eu chegar lá e começar a fazer um show para 10 mil pessoas, meu Deus, aí eu vou ser completo, aí eu vou ser feliz, aí tá tudo certo. Ele chega nesse lugar, 10 mil pessoas. Não, mas agora se eu lotar o estádio do Maracanã, mas aí eu vou ser muito feliz. Ele lota o estádio do Maracanã. Não preencheu o vazio. Ele ainda está triste. Não, mas assim, se o meu disco
virar disco de ouro, disco de diamante, se eu ganhar prêmios e mais prêmios aí, que agora não lembro agora qual que é o prêmio da música mais importante, VMB, sei lá, o que é isso? Globo de Ouro. Globo de Ouro é de filme, né? Um Globo aí qualquer, o Oscar da música. Grammy. Se ele ganhar um Grammy, ele chega lá, ele vai pegar o troféu. Obrigado. Obrigado pela minha mãe que me cuidou, meu pai, agradecer aí a gravadora e tal. Ele vai pegar aquele prêmio, vai levar para casa, vai olhar um dia, nossa, que top, olha onde eu cheguei. E está triste. Ah, não, mas se eu tiver dinheiro, mas se eu tiver 5 milhões na conta aplicado, aí eu vou estar feliz. Chega nesse lugar, não está feliz. Tem um humorista aqui no Brasil que eu sempre acompanhei ele, achei ele sempre muito engraçado, né? Ele fala umas coisas muito engraçadas. É aquele que grava uns vídeos assim do celular, um cara muito famoso. Olha o Instagram desse cara e as fotos dele. Vê se ele é feliz. E ele veio daqui, ó. Não dessa igreja, né? Mas ele veio de dentro da igreja. Ele cantava na igreja. Cheio de dons. Dom da palavra, muita carisma, dom do louvor, extremamente inteligente. Você olha para a foto dele, você vê um cara deprimido, um cara que não tem felicidade nenhuma, um cara geralmente que está sozinho nas fotos, tentou ter alguns relacionamentos que não deram certo. Por quê, gente? Quer preencher um vazio em coisas que não vai ser preenchido. Não vai preencher. Sexta-feira, ontem, mais conhecido como ontem, eu fui num amigo lá que eu vou toda sexta, e a gente vai lá para conversar um pouco e orar. Então, geralmente um lê a palavra, ou outro lê a palavra, ou eu, e a gente faz uma oração. E eu tinha um compromisso com um amigo meu, e eu cheguei lá um pouco mais tarde. A gente chega sempre 8h30, eu cheguei lá, era 9 e pouco. E, para a graça de Deus, todos eles estavam lá ainda. E geralmente, 9 horas, todo mundo vai embora. Eles chegaram, eles ficaram bem felizes comigo e tal, a gente pôde orar junto. Tinha um dos irmãos que estava passando uma enfermidade muito grande, ele estava com pressão alta, um dos rapazes lá que fazem parte do grupo. Nós oramos por ele, ungimos com óleo, foi muito bom. E depois eu continuei conversando com o meu cliente, que é o cara que é mais íntimo de mim lá, que a Jana conhece, já veio aqui na igreja, inclusive. E ele conversou assim, cara, eu tenho 65 anos. 65. Eu me encontrei com Jesus. E eu amo a Cristo, ele está no primeiro amor, ele é um tremendo evangelista, ele leva a pessoa para a igreja, sim, ele é de outra igreja, mas ele leva culto, 10 pessoas em média. Ele é um evangelista assim, muito usado por Deus. Ele falou para mim, cara, eu estou com 65 anos, eu olhei essa semana para mim, para a minha vida, eu comecei de um jeito, eu estou com 65 anos, eu do mesmo jeito. Mesma quantidade de caminhões, tenho uma casa, mesma casa, nada mudou. O que eu fiz da minha vida? Foi tempo perdido. Eu corri atrás do vento. Ele falou para mim, eu fiquei, cara, isso é muito profundo. E eu vou falar sobre isso no sábado. É muito profundo. Por quê? A pessoa que é verdadeiramente sábia, ela aprende com o erro do outro. Por isso que quando você quer tomar uma decisão, quando você quer para algum caminho, chegue para alguém mais velho. Chegue para algum ancião. E pergunte. Cara, você já fez isso, já teve uma empresa? Cara, eu tive uma empresa, mas é assim, é assado, é complicado. Lidar com funcionário não é tão fácil assim. Você tem que ver, questão de imposto, não é fácil. Se você quer andar na linha, se você quer pagar os impostos certinho, vai ser muito difícil, vai ser muito desafiador. O sábio realmente ele faz isso. Ou ele quebra a cara. Se ele toma uma decisão, ele vai quebrar a cara. Ele poderia ter perguntado para alguém. E naquela hora, era Deus falando para mim assim, ó, se enxergue nele. Você com 33 anos, se enxergue nele. Daqui 32 anos, onde você vai estar? Você vai continuar cristão? Porque hoje você se diz o cristãozão. Deus falando para mim, hoje você se acha que é o cristão. Mas daqui 30 anos, você vai estar com essa mesma fome, mesma sede? Você vai estar me seguindo da mesma maneira? As batalhas que estão por vir, e que estão já acontecendo, vão te desanimar no caminho? Isso serve para a gente refletir também, gente. Onde você se imagina daqui 30 anos? Outro assunto, foi no mesmo dia. Um outro amigo meu, que eu tomei café bem cedo. E nós estávamos conversando sobre isso, e ele falando sobre a empresa dele, sobre o relacionamento dele e tal. E nós conversando, falando de Deus, ele é um cristão também. E eu fiz a pergunta para ele, fulano, onde você se imagina daqui 10 anos? Eu nem tinha conversado com o outro ainda. Ele olhou para mim, não sei. Não sei como é que é meu dia hoje.
Mas a palavra de Deus diz, Marcel, que a gente não tem que se preocupar com amanhã. Não, se preocupar não. Mas tem que planejar o teu amanhã. Você tem que se planejar, gente. Tem que planejar. Daqui 5 anos, onde eu vou estar? Daqui 10 anos. Quem está estudando? Eu vou estudar mais 3 anos, quero fazer uma pós. Eu quero ter uma empresa. Eu quero trabalhar fora. Quero viajar. Quero fazer alguma coisa. Eu tenho alvos. Isso é importante. Mas não é tudo. Se Deus te colocar no lugar que você quer, será que você não vai colocar Ele diante, essa coisa, ou essa conquista, na frente dEle? E muitos de nós estamos com bênçãos travadas, porque se Deus liberar, nós vamos se afastar dEle. Eu estou há 4 anos na frente da liderança. Eu já falei isso mais de uma vez. Falei ou não falei, Daniel? Falei ou não falei, Jana? Muitas vezes eu já falei isso. E muitas vezes eu vi coisas serem colocadas na frente de Deus e a pessoa se esquecer de Deus rapidamente. Por quê? Quer preencher o vazio com coisas que não vão ser preenchidas. Eu gosto muito de estudar a igreja antiga, os pregadores antigos, os pregadores que já estão mortos, já não estão nem vivendo mais. Eu gosto muito de história. E tinha o avivamento, os grandes avivalistas, lá por 1800, 1700, que eles chegavam nas igrejas para pregar o evangelho, para pregar para os cristãos. Por quê? Ser cristão naquele tempo era um estilo de vida. Todos eram cristãos. Domingo era como se fosse ir na missa, todo mundo ia para a igreja. E os pregadores chegavam lá e pregavam o evangelho, bem assim, bem direto, assim, você está aqui na igreja, mas você é um cristão verdadeiro? Você é um cristão verdadeiro? Você converteu de verdade? E eles pregavam o evangelho de uma forma muito poderosa mesmo, e as pessoas se arrependiam, as pessoas entravam nos gabinetes dos pastores, e elas confessavam seus erros, elas se rendiam a Deus, elas mudavam de vida, dentro da igreja, pessoas que estavam há anos e anos na igreja. Então, estar na igreja, ou viver na igreja, ou cumprir um papel na igreja, não quer dizer que você está convertido de fato, que você está com o seu vazio preenchido de fato. Você pode ficar aqui 60 anos, ouvindo eu pregar, ouvindo o apóstolo pregar, ouvindo o pastor Juliano pregar, o pastor Juliano vai profetizar na tua vida, e você ainda não está convertido. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, infelizmente. Porque muitos estão convertidos de fato, que se vir um cara aqui agora e falar assim, ou nega Jesus ou morre, muitos negarão. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. Salmo 42 diz assim, como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O salmista aqui, ele já sabia qual era a necessidade da alma dele. Ele não queria riquezas, ele queria Deus. Ele ouviu de Deus, ele teve relacionamento com Deus, e ele falou assim, Senhor, como a corça suspira por águas, ela corre atrás de águas, ela ouve de longe o bramido, não sei se é bramido a palavra, mas o barulho das águas, o barulho das correntes de águas, ela corre atrás. Assim é a minha alma, e assim tem que ser a alma do crente. Quando você descobre que tem esse vazio, e você tenta preencher com coisas, vem uma frustração. Jó 14:1 diz assim, não precisa se abrir, eu vou ler aqui rapidamente. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Quem de nós não conhece homens que estão correndo atrás do vento? Tem empresas, ou tem um alto cargo, um salário, estou dando um exemplo aqui de riquezas, porque é algo que nos tenta mais. É algo que se opõe a Deus de uma maneira mais alta. O próprio Jesus falou que o único ser que se iguala em divindade com ele aqui na terra é Mamon. Esse é o Deus do dinheiro. Então, muitas pessoas ou servem, ele inclusive colocou no patamar de Deus esse Mamon, essa potestade. Ou serve a mim, ou serve a Mamon. Então, estou usando esse exemplo para ficar mais didático para a gente, mas pode ser qualquer outra coisa. Tem homens e mulheres viciados em sexo, pornografia, que é um vazio que eles tentam preencher. É um sentimento, um prazer que preenche eles momentaneamente. E logo depois vem o quê? O abismo. Que diz lá no Salmos 42 também. Um abismo chama o outro. Então a pessoa está vindo para a igreja, está bem, está se encontrando com Deus, está ouvindo a palavra, está beleza. Chega em casa, se masturba. Por quê? Quer preencher um vazio que não foi preenchido na palavra. Ela não consegue achar, ela tenta se inspirar assim, eu quero ser preenchido, eu quero ser preenchido.
Às vezes, esse vazio vem de uma frustração paterna, uma frustração com a maternidade, uma frustração com algum relacionamento, ou algum sentimento de ser deixado de lado, então a pessoa ela é mais intimista, ela é mais na dela. Então, ela busca em coisas preencher esse vazio. Qual que é o nosso papel aqui na Terra? Mostrar o Deus que preenche vazios. Mostrar o Deus que vai satisfazer de fato em tudo o que as pessoas precisam. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Só que a gente, às vezes, cai no engano de achar que nós que vamos conseguir fazer com que essa pessoa se converta ou preencha esse vazio. Olha, você tem que preencher meio que a força, assim. Tem que preencher porque é Jesus, porque você vai fazer. Cara, é algo que você tem que falar. O Espírito Santo vai fazer a obra. Não é nada forçado. Esse mesmo meu cliente, ele está cristão aí, ele se tornou cristão há 1 ano mais ou menos, ele está num processo, ele vai se batizar e tudo mais, e o maior desejo dele é ver a sua filha indo na igreja pelo menos uma vez. Uma vez. Quantos de nós não queríamos nossos pais aqui? E essa menina, ela só esnoba o pai. E ele contando isso, ele chorou, ele falou, cara, eu só queria tudo que eu queria. Era a minha filha um dia ir no culto comigo, não precisa ir mais vezes, só uma vez. Eu já ia ficar totalmente satisfeito. Para ele, meu amigo, continue a clamar, continue a acreditar, porque tem promessa para você. A tua filha, ainda que você não veja aqui na terra, eu tenho certeza que no céu um dia você vai se abraçar com ela, porque ela vai ver o que você está fazendo aqui hoje. Ela pode não ter compreendido por que você está passando, mas continua abençoando, continua amando, continua profetizando na vida dela, falando que você está orando por ela, que um dia ela vai entender, porque tem uma promessa. Eu falei para ele, eu oro pela minha mãe há 20 anos, 19 anos na verdade, para ela se converter, ela ainda não veio para Jesus, gente. Mas eu creio que ela virá, nem que seja no leito de morte dela. Eu tenho certeza disso, porque ela está tentando preencher o vazio em coisas. Só que quando ela chegar e se encontrar de fato com o verdadeiro Jesus, meu amigo, não tem mais volta. 1 Timóteo 6,17, para nós entendermos um pouco dessa frustração. Exorte os ricos, Paulo está falando para Timóteo, os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Paulo está falando assim, chega no rico e fala assim, cara, você tem muito dinheiro na conta, né? Tenho muito dinheiro na conta. Não confie nisso. É uma crise para te tirar tudo. É uma recessão, ele te leva tudo. Não tem como. Tem muitos homens, gente, pessoas que estão hoje nas ruas morando, foram homens riquíssimos. Pessoas altamente instruídas. Quem estava conosco há alguns anos atrás, que a gente foi levar ovo de Páscoa, chocolate nas ruas. Quem estava? Cláudio e Daniel estavam. Tinha um cara lá na praça que ele falou assim, não, já tive riquezas, e falava de Jesus, inclusive, né? Falava com uma propriedade da Bíblia. Estava lá na rua. Por quê? Provavelmente, não sei se foi isso, provavelmente ele colocou a confiança dele em riquezas, e conhecia sobre Jesus, sabia sobre Jesus. Mas ele não colocou sua confiança plenamente em Jesus. Essa semana eu estava passando por uma dificuldade muito grande na minha vida. Teve 2 batalhas aí que nós estávamos travando e eu cheguei num pico de estresse, acho que foi na terça-feira, um pico de estresse assim muito grande, mas muito grande mesmo, assim, que fazia tempo que eu não chegava. Um pouco antes do GV, assim, eu estava no estado, até falei para o Daniel, assim, que eu não queria vir. Eu ia falar para a Jana, vai sozinha e tal, que eu quero ficar em casa, quero ficar sozinho, ouvindo uma música, alguma coisa, eu quero ficar aqui na minha. Eu estava num pico de estresse muito grande. Num dia, 2 clientes cancelaram os únicos 2 pedidos que eu tenho durante todo o ano, e um ameaçou cancelar o outro pedido de outro produto que eu vendo. E mais coisas, e notícias ruins, foi no dia que o diesel subiu, então isso vai impactar diretamente com o meu trabalho, então provavelmente as vendas elas vão cair por causa disso. E eu fiquei em crise. E eu leio a Bíblia todos os dias, gente. E todos os dias eu leio que eu tenho que confiar em Deus. Só que quando vem isso na nossa vida, é muito difícil. É ou não é? Para pregar para vocês aqui hoje, eu tive que passar pelo vale da sombra e da morte. Eu cheguei num nível de estresse muito grande, porque você se preocupa. Ei, peraí, e se vier essa recessão mesmo, se vier essa crise como está vindo, um ambiente de guerra, só notícia ruim, como é que vai ser? E no outro dia de manhã eu acordei, graças a Deus eu vim aqui para o GV, eu não cedi a esse vazio, eu vim para o GV buscar a Deus, o Daniel pregou,
E numa da passagem que ele falou assim, eu li o Salmo 119 e encontrei algumas respostas. No outro dia de manhã eu li o Salmo 119 quase que inteiro. E lá eu encontrei a resposta que eu precisava. E de manhã eu falei assim, Senhor, fala comigo sobre essa palavra, sobre essa passagem. E Deus ele falou assim, eu sou o teu Deus, seja grato. Ele falou assim, seja grato. Eu comecei a olhar para as coisas que eu tenho. Comecei a olhar para a família que eu tenho. Comecei a olhar para onde Deus tinha me colocado. Eu falei, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço pelas meninas que estão lá dormindo, lá em cima, com saúde, meninas maravilhosas. Te agradeço pela minha esposa. Te agradeço pela minha casa. Te agradeço porque a minha mãe nunca teve uma casa própria. Eu tive uma casa própria com 21 anos. Então, isso é um milagre. Eu te agradeço por chegar nesse lugar. Obrigado. Comecei a agradecer, gente. Olhei para o céu, já estava um solzinho assim, bem bonito. Falei assim, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por ter um emprego que eu possa correr atrás, que de uma hora para outra eu sei que vai vir o sustento, eu tenho certeza. E eu comecei a agradecer. Mas às vezes a gente está nesse lugar. A gente está nesse lugar de correr atrás da riqueza, correr atrás do mantimento, correr atrás... E essa loucura entra num ciclo, e o diabo entra no meio e ele te coloca como se fosse um ratinho dentro daquela gaiolinha, sabe? Rodando. Um potinho de água na frente, uma comidinha, você fica rodando. Ele quer que você entre nesse lugar. Estou falando de mim, que sou um homem empregado, já não estou na faculdade mais, mas muitas vezes acontece isso com um jovem. Ele entra na faculdade e ele se distancia de Deus, porque ele está correndo atrás de outra coisa. Pronto, Deus já ficou em segundo lugar. Um empresário que começou a sua empresa e precisa dedicar toda a sua energia, dedicar todas as suas forças, dedicar toda a sua inteligência, todo o seu estudo para aquilo, Deus já ficou em segundo lugar. Então Deus pediu para falar para vocês isso hoje, para vocês refletirem sobre isso. Porque isso é muito sério. E o tempo do fim, gente, está ali próximo. Tá logo ali, assim, ó. Pode ser que Jesus não venha, você não veja Jesus vir nas nuvens, né, ou ser arrebatado por ele, pode ser que você vá antes. Tem um amigo meu, que é um amigo de infância, ele tem 33 anos igual a mim, e essa semana eu liguei para ele, ele falou, cara, você não sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, o quê, cara? Não estou sabendo. Eu bati a minha moto a 150 km por hora, ele falou assim, não, eu estava errado. Eu pensei que podia, peguei a BR, saí a 150 por hora, bati na lateral de uma caminhonete, a caminhonete me jogou para o acostamento, eu voei 30 metros, caí no chão já sem capacete. Ele me mostrou umas fotos, a coxa dele inteira assim, foi arrancada aqui assim. Ó. Já vou contar essa parte. Arrancou inteiro aqui, gente. Ele só não perdeu a perna por misericórdia de Deus. Machucou o corpo inteiro, a mão dele foi moída, a mão direita, escalpelou a cabeça. E ele falou que só não morreu porque na hora que ele caiu numa grama. Porque se ele tivesse caído no asfalto, ele tinha falecido na hora. Eu falei, cara, pela terceira vez isso acontece já. Eu e ele batemos a moto com 17 anos, estávamos em desobediência, porque nós não tínhamos carteira de habilitação. Ele estava pilotando e ele estava pilotando, eu estava na garupa, 17 anos. Ele já tinha moto naquela época. Eu já estava virado. Nós pegamos a Anne Frank ali, quase chegando no Copa 70, tem uma lombada, não tem ali? Nós perdemos o controle da moto ali, batemos atrás num caminhão e caímos rolando assim no meio dos carros. Eu fiquei desacordado, só acordei no trabalhador. E ele cortou o rosto, o capacete entrou no rosto dele e rasgou o rosto dele assim. Um dia ele vai vir aqui na igreja, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. E eu quebrei a clavícula, ralei tudo, o corpo inteiro, e sobrevivemos. Passou alguns anos, esse mesmo meu amigo estava lavando o carro na frente da sua casa, e no dia de Senhora Aparecida tem uns fogos, na hora do almoço, assim, né? Ele estava lavando o carro assim, começou os fogos, os 2 cachorros do padrasto dele pularam o muro, não gostavam dele, um atacou ele, o outro pensou que ele estava brigando com o cachorro, enfim, o outro cachorro foi lá e pegou ele, só que um deles mordeu numa veia, não sei se é a veia femoral que fala aqui, que é aqui? É femoral, né? Mordeu aqui na veia, ele só conseguiu pular para dentro do carro, para os cachorros não matarem ele, pulou para dentro do carro, ele foi perdendo o sangue, se o SAMU demorasse mais, sei lá, alguns minutos, ele teria morrido, falecido. E agora essa vez. E eu falei para ele no telefone, Deus tem um propósito para a tua vida. Ele falou, lembra que com 16 anos eu aceitei Jesus lá no retiro? Podia ser a morte dele naquele momento. A nossa vida, gente, ela é Salomão diz que a nossa vida ela é um fio de prata.
Só fazer assim, ó, tuc, acabou. Se uma veia estourar no teu cérebro, você pode morrer. Então é um equilíbrio perfeito. E a gente gosta de, não, que Jesus agora, cara, eu tenho 17 anos, tenho 16 anos, não, esse negócio de Deus. Tem 19, eu tenho 20 anos, acabei de casar. Não, depois eu vejo. Eu já estive nesse lugar. Acabei de casar, Jana. E a Jana é muito mais crente que eu sempre, né? Amor, vamos se comprometer. Vamos para a igreja. Vamos lá, vamos na vigília, vamos fazer. Não, amor, não, que esse negócio aí não estou afim, não. Vou ficar aqui descansando. Trabalhei a semana inteira. Eu já estive nesse lugar. Graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim e me resgatou. O Espírito Santo me resgatou. Mas a minha esposa orou muito e clamou muito. Mas eu era um crente. Era ou não era, gente? Jana? Não errava, não pecava, não fazia nada. Mas não queria compromisso. Eu não queria sair da minha zona de conforto. Eu vinha no domingo, tocava contrabaixo, beleza, tranquilo. Durante a semana era uma pessoa normal. Só que eu não tinha Deus. Eu não tinha Deus. E se Jesus voltasse naquela época, eu teria ido para o inferno. Mas eu era um crente. Não fazia nada de errado. Não adulterava, não fazia nada. Mas teria ido para o inferno, porque eu não conhecia a Jesus. Você saber de Jesus e você conhecer a Jesus é totalmente diferente. Conhecer a Deus da maneira que Ele preenche o teu vazio é totalmente diferente. E teve 2 pregações que mudaram assim a minha vida. Uma delas foi de um pastor. Ele falou sobre o caminho estreito e a porta estreita. Sabe nessa passagem? Um dia eu posso pregar ela aqui para vocês. Isso me despertou, assim. E uma vez eu estava aqui na igreja e o apóstolo pregou sobre as parábolas das virgens. E assim, também aquilo ali me impactou a minha vida, assim, sabe? Aquela palavra eu nunca vou me esquecer. E aquilo ali, daquele momento em diante, eu falei, Jana, a gente precisa tomar uma decisão em Jesus. De fato, assim, de se empenhar, de viver para Cristo. Para Cristo. Mas eu parei de fazer todas as outras coisas? Não. Continuei trabalhando, continuei vivendo, continuei me relacionando com a minha família, continuei me relacionando com a minha esposa, só que agora Deus, a partir embaixo, Ele começou a subir a escada. E Ele começou a ficar em primeiro lugar na minha vida. A partir desse momento, gente, tudo mudou, inclusive a vida financeira. A partir desse momento, comecei a ganhar viagens, comecei a conhecer outros países com a minha família, coisas que talvez eu nunca poderia chegar a conseguir financeiramente. De você ir para um outro país, por exemplo, Chile, né, Jana? Nós fomos com a nossa filha para o Chile. Quando que eu poderia ir para o Chile, gente? Tipo assim, eu vim do Boqueirão. Eu fui lá para o Vale Nevado, Deus me levou para lá. Foi algo sobrenatural de Deus, porque era uma recompensa da vida que eu estava levando. Nós ganhamos uma viagem para Portugal, tudo pago. E eu cheguei lá e falei, Jana, olha onde nós chegamos, olha como Deus é misericordioso conosco. Olha onde Deus nos trouxe sem pagar nada. Porque eu me posicionei. Estou falando que vai acontecer isso com você? Não. Se acontecer, Deus abençoe. Eu quero que aconteça muito mais. Quero que você rode o mundo. De graça ainda, se Deus quiser. Mas isso vem de fruto do que você vem buscando. Se eu só buscasse isso, não, Senhor, espere um pouquinho que eu vou aqui vender minhas cotas, vou vender meus consórcios, vender minhas carretas, porque eu preciso sair, eu preciso viajar, eu preciso conquistar. E assim, Senhor, calma aí, eu já vou para o Senhor. Daí o tempo vai passando, o Marcel vai envelhecendo, e quando ele chegar com 65, 70 anos, meu Deus, agora eu quero o Senhor. Senhor, cheguei. Pai, obrigado por me alcançar. E Deus vai falar, mas eu te chamei com 25 anos. Estava te chamando lá para você fazer uma obra, para você se posicionar, para você fazer a diferença na vida das pessoas. Pode ser que você nunca tenha trazido ninguém para a igreja. Pode ser que você nunca tenha, de fato, evangelizado alguém, discipulado alguém, trazido, consolidado. Pode ser que nunca aconteceu, vai acontecer. Pode ser que nunca aconteceu, mas as pessoas te olham. E você é uma fortaleza de Deus aqui na terra, sabia disso? Nós estávamos conversando essa semana com o Daniel e com a Cláudia, como o casamento ele é uma fortaleza que Deus usa. Quando você se casar, todo mundo vai começar a te olhar o teu relacionamento. Vai olhar as tuas posturas. Vai olhar como você pega na mão da tua esposa. É assim ou não é, irmão? Como você trata a tua esposa, todo mundo está olhando. Dentro da igreja e fora. Porque você é uma referência, se torna uma referência. E as pessoas sabem que você é crente. Pode ser o mais 007 de todos. As pessoas sabem que você é de Jesus. Isso traz muita responsabilidade para nós. Amém, irmãos? Não, eu tô sendo bonzinho aqui, Daniel. Nem vem. Não falei nada.
Salmos 36, 30, versículo 6. Quanto a mim, Davi está dizendo, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Pobre engano. Não tem como, gente. Sou contra a prosperidade? Não, sou a favor. Sou a favor da prosperidade. Prospere, tenha muito dinheiro, seja abençoado, visite onde você quiser, tenha o carro que você quiser, top. Mas por que Deus tem que te colocar nesse lugar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Senhor, eu quero passar no mestrado, fazer doutorado, tudo e tal, e ir para Harvard, não sei o que das quantas. Por que Deus tem que colocar você nesse lugar? Eu tenho um sonho profissional de ter uma empresa um dia, empreender. Mas eu vou buscar em Deus. Eu não vou tomar uma decisão, Jana, estou saindo do emprego hoje e nós vamos ter uma empresa agora e é isso aí. Eu sei que nesse momento aqui, se eu começar a fazer isso, eu vou perder tempo com Deus. Ou Deus vai perder tempo. Ou eu não vou ter mais tanto tempo para Deus, melhor dizendo. Porque eu vou desprender minha energia, então Deus falou assim, ainda não. Pode ser que nunca vai acontecer isso. E eu vou olhar para trás e falar, Senhor, o Senhor não deixou a tua empresa, né? Não deixei, então, beleza, tranquilo, está tudo certo. Porque muitos empresários chegaram para mim, por exemplo, nessa semana. Eu estava conversando com alguns empresários, eu perguntei para eles, que alguns a gente tem intimidade, né, Daniel? O Daniel tem cliente também. Você tem intimidade de perguntar certas coisas. Eu falei assim, cara, você é feliz? Porque assim, eu estou olhando de fora, eu vejo que você é um homem muito feliz. Você tem um carro bom, uma casa, uma família, tranquilo, o escritório dele ali no Mercedes, no melhor lugar de todos. E ele falou, não sou feliz. Eu tenho atrito com meus pais. Meu pai já pediu para sair da empresa 3 vezes. Eu sou humilhado muitas vezes. Eu vivo para a empresa, final de semana, esquentando a cabeça. Eu tenho caminhões, eu não sei se o caminhão um dia vai bater, matar umas famílias. Não tenho paz. Deus falou, é esse lugar que você quer que está? Por quê? Esse meu amigo estava tomando café na sexta também. Ele mesmo falou para mim, cara, será que vale a pena tudo isso que a gente está fazendo? Correr atrás de dinheiro, cargo, chega no cargo, de mais, eu quero mais, o tempo vai passando. Eu tenho 33, amanhã eu tenho 43, depois eu tenho 53 e vou chegar no 65 do meu amigo. E eu vou olhar para trás, valeu a pena? Valeu. Se chegar para você e falar, cara, que você se posicionou, velho, você era realmente uma fortaleza aqui na terra para Deus me usar para me abençoar. Obrigado por ter se mantido firme. Muitos caíram do teu lado, mas você se manteve firme. Eu me espelhei em você. E onde eu estou é por causa de você também. Claro que é por causa de Deus, mas é também por causa do teu testemunho. Eu quero chegar nesse lugar. Não para minha glória, mas porque eu tenho certeza que um dia eu vou abraçar o meu Deus e eu vou falar assim, Senhor, eu não chego de mãos vazias. Eu não chego de mãos vazias. E Jesus vai olhar para mim e vai falar assim, cara, você ganhou uma pessoa para Jesus, para mim, pessoalmente, mas você impactou milhares e milhares. Isso vai acontecer se você se posicionar. Eu tenho certeza absoluta. Talvez uma pregação tua impacte alguém que estava meio mais para lá do que para cá, se a pessoa se torna um novo Billy Graham, muda a história da humanidade do tempo dele, é uma baita de uma influência. Billy Graham, um dia ele foi visitar onde estava John Wesley, e no lugar onde John Wesley orava todos os dias estava gasto o lugar. Ele chegou lá, se sentou, se ajoelhou, né, no mesmo lugar, tocou ali a marca onde John Wesley se ajoelhava, um dia eu quero ir nesse lugar. Ele só fez ação, faz de novo. Um avivalista, um evangelista estava orando, onde o outro evangelista gastou boa parte do seu tempo de joelhos, faz de novo, Senhor, faz de novo. Tanto é que Billy Graham foi o maior evangelista do século 21, né? É possível, gente, é possível chegar nesse lugar. Mateus 11, 28, nós já estamos caminhando para o fim. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos aqueles que procuraram preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com drogas, com prazer, com bebida. Venham a mim, vocês que chegaram num ponto e falaram assim, cheguei no fundo do poço. Tentei de tudo para ser feliz. Me casei, me frustrei. Me relacionei, me frustrei. Transei, me frustrei. Negociei, me frustrei. Comprei, me frustrei. Tive,
Me frustrei. Eu, quando eu era pequeno, a minha mãe nunca teve carro, e o meu sonho era ter um carro. Um dia eu apareci em casa com um carro, e a Jana só olhou, meu Deus, o que você fez? Comprei um carro em 48 vezes, e a parcela do carro dava metade do meu salário. Jana, fechei o negócio. Tá, já que você fechou, beleza, vamos pagar agora, né? Beleza, vamos pagar umas parcelas e tal. Ah, Jana, agora eu tô ganhando um pouquinho melhor, vamos comprar outro carro, mas agora eu quero um carro automático agora. Não, daí quando eu tiver o carro automático, aí eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Compramos um carro automático. 2 meses eu estava enjoado do carro. Falei, nossa, esse carro não é tudo isso. Não, mas o dia que eu tiver um carro 2 portas, é ou não é, Jana? Se eu tiver um carro 2 portas, branco, aí eu vou ser feliz. Aí zerei a vida. Comprei um carro 2 portas. 2 meses depois, nós nos acostumamos ainda ter muito rápido com coisas. Você tem um sonho de ter alguma coisa. Compra para você ver, espera 2 meses. Cara, isso não é tão legal. Você vai curtir um mês e, meu Deus, que top, meu Deus do céu. Nossa, comprei esse negócio que era meu sonho. 2 meses depois você enjoou. É assim ou não é, Nelson? Não vai te satisfazer mais. Hoje em dia, carro para mim não faz diferença nenhuma, gente. Eu ando nos carros dos meus clientes lá, os carros, meu Deus, de 600 mil. Meu gerente tem um carro de 650 mil. Eu entrei no carro e falei, nossa, cara, tudo igual. Um volante, anda mais que os outros. Eu saio daqui para ir em Ponta Grossa, eu vou chegar meia hora depois, mas vou chegar também. Para mim não faz minha cabeça. É legal? Nossa, é muito legal. Mas não faz minha cabeça. Mas agora, uma Harley. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. O único lugar de descanso é em Jesus. Pode correr, pode ir, pode fazer, pode buscar, pode se tornar o top das galáxias aí no meio financeiro, você nunca vai encontrar descanso, nunca. Nunca. O homem mais rico do mundo, eu não sei se eu estou certo, pode ser que eu estou errado, não é o dono da Amazon, é o cara da Tesla, não é? O homem mais rico do mundo hoje? Ele é um dos mais ricos. Mas você vê esse cara sossegado? Ele está inquieto. Não, quero um foguete para ir para Marte, eu não sei quem, eu não sei nas quantas. Isso, claro, tem a ver empreendedor agindo ali, mas o cara não está satisfeito. Não está satisfeito, porque ele vai ver, nossa, tem bilhões na conta, sou o homem mais rico do mundo, fiz isso, fiz aquilo. Não, preciso mais. Preciso provar que, de fato, eu sou o cara mesmo. Eu quero não sei o quê, tá? O cara está vibradão, assim. É só um cristão lá que tem 50 reais na conta e chegar, cara, você nunca vai se preencher com essas coisas que você está fazendo. Nunca. Mas agora Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Você vai ver, amigo. Aí você vai parar com isso aí, você vai querer vender tudo, você vai querer doar tudo. Você vai ver que a vida é muito breve, você ficar correndo atrás de coisas para deixar para os outros. A recompensa de viver e se encontrar com Jesus e preencher esse vazio em Cristo. Quando você chegar nesse lugar, você acha que não vai vir provação? Você acha que não vai vir aflição? Vai ter muitas vezes, gente, você vai estar que nem o Stallone lá no rock. Tudo. Apolo! Quem já viu esse meme? Já viram ou não viram? Depois eu mando no grupo. 2021 foi tranquilo, pode vir 2022. O cara tudo arrebentado, assim, com o olho inchado. Às vezes vai chegar nesse lugar. E tá, cara, tudo deu errado. Tudo deu errado. Mas nós temos a quem recorrer. Você imagina quem não tem a quem recorrer. Se você chegar nesse lugar, você pode chegar, se ajoelhar. Senhor, eu tô mal. Tô mal. Preciso do Senhor. Só o Senhor agora que resolve. Só o Senhor, mais nada vai resolver. Eu tenho a quem recorrer, eu vou achar o que eu estou procurando. Mas você imagina quem não acredita em nada. Não tem esse conhecimento, não tem esse acesso, não tem esse comprometimento, não se encontrou com esse Jesus. Você imagina o que ele passa, gente. Disse Jesus, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Pelo que você vive hoje, é o que você vai viver pela eternidade. Pelo que você vive hoje, você viverá pela eternidade. O mesmo texto que nós lemos de 1 Timóteo 6, ele vai continuar, ele vai falar assim: busque tesouros onde a traça e o ladrão não chega. Deus. Lá sim, você tem que buscar tesouro. Como que você acumula tesouros para Deus? Fazendo pelo próximo, vivendo para Deus, agindo na obra, compartilhando os teus bens, ofertando na vida do próximo, quando você puder, claro, dentro da medida do possível, que você consegue, claro. Ajudando uns aos outros, aconselhando uns aos outros, não só com bens materiais, mas também com tempo, que acho que é algo mais valioso que nós temos hoje, é o tempo. Talvez pode chegar para algum irmão e falar assim: cara, me empresta R$100, ou me dá R$100, ou me dá 1 hora do teu tempo. Talvez ele vai querer te dar os dinheiro, porque ele não tem tempo para nada. Às vezes você quer que teu dia tenha 26 horas, 27 horas, e se tivesse, você estaria corrido. É ou não é verdade, Daniel? Se tivesse 26 horas, você, cara, meu Deus do céu, eu preciso de umas 30, pula para 30, essas 30 horas do dia. Porque o tempo está escasso, e você está aqui hoje, dedicando teu tempo para ouvir a palavra, para aprender de Deus, muitos trabalhando, outros ainda não, mas isso é uma oferta para Deus. Talvez você nunca conseguiu dizimar ainda, porque nunca teve condições, mas só do teu tempo desprendido para Deus já é uma oferta, e já está sendo guardado já tem lá um tesouro. Deus, ele não vai deixar esquecido, ele não vai se esquecer disso. E o salário é a vida eterna, gente. Isso é real, isso vai acontecer. Eclesiastes 8:5, Salomão está dizendo: quem obedece às tuas ordens nunca sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, se é para você agir ou não. Vê essa aflição na tua vida, você vai agir ou você vai ficar parado? Quem crê em Deus saberá. Não, agora é a hora de você ficar parado. Agora é a hora de você caminhar. Agora é a hora de você ficar parado. Como que você sabe disso? Conhecendo a Deus. Como é que você conhece a Deus? Leitura da palavra. Se dedicando para ouvir uma pregação como essa. Não porque eu estou pregando, mas porque eu estou com a Bíblia aberta. Mas você não está com a Bíblia aberta, você está com o tablet aberto, mas está a Bíblia lente. Assim você conhece a Deus. E quando vier, e ela vai vir, gente, isso é certeza. Ah, estou preguejando vocês? Não, isso é certeza que vai acontecer. Vai vir a aflição, vai vir a tentação, vai vir a provação. E isso é para você sair mais forte, para você amadurecer. Jesus, que era Deus, ele foi tentado pelo próprio Satanás, depois de 40 dias sem comer. Quem somos nós? A tentação virá, a provação virá, a aflição virá. Como você vai responder? Romanos 6:23 diz assim, e nós terminamos aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Irmãos, muitas vezes, na caminhada, no dia a dia, nós vamos recolhendo, agora eu volto para o começo da palavra, no jovem rico. Nós vamos recolhendo coisas, Jesus usou o exemplo ali, né? Na verdade, aconteceu o exemplo ali, e o escritor colocou, que era sobre riqueza. Mas muitos de nós preenchemos o nosso vazio, ou achamos que estamos preenchendo com outras coisas. Com um relacionamento, meu Deus, se eu perder essa namorada, acabou o mundo para mim. Se eu perder esse ministério, acabou o mundo para mim. Se eu perder os jovens, meu Deus do céu. Não. Se eu perder esse ministério, se eu perder esse cargo na igreja, não, Deus o livre, acabou minha vida. Isso, na verdade, se tornou um ídolo. A Jana pregou aqui semana passada, quem lembra? Qual que era o ídolo dela? Era a casa, era a paz na casa. E esse ídolo, talvez, em alguns momentos, estava na frente de Deus. Talvez ela estava preenchendo o seu tempo mais com paz em casa do que com o próprio Deus. E ela reconheceu isso. Isso falou muito comigo, no meu coração. E eu orei para Deus e falei assim, Deus, quais são os meus ídolos? Quais são os altares que o Senhor ainda não está em primeiro? Vida financeira, vida familiar, vida ministerial. E nós temos que estar o tempo todo, amém, só isso. Nós podemos chegar num lugar de reconhecer que, de fato, Deus está em primeiro lugar em todas as coisas, amém. Só que isso vai ser mantido por quanto tempo?
Por quanto tempo você vai deixar Deus em primeiro lugar nessa questão? Fiquem de pé. Não precisa subir lá, tocar nada ainda. Vamos orar aqui junto nós agora. Feche seus olhos. Apresente para Deus neste momento, enquanto eu estiver orando. Em quais pontos, em quais circunstâncias da sua vida, Deus ainda não está em primeiro lugar? Porque acredite, gente, Ele quer estar em primeiro lugar em tudo. Ele quer ser teu Deus em tudo. Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não tenho mais nada. É tudo dele. Minha família é dele, meu ministério é dele, meu emprego é dele, meus bens são dele, meus relacionamentos são dele, minhas amizades são dele, é tudo dele. Não tem como mais eu escolher, Senhor, você pode vir até aqui, mas assim, no relacionamento meu com a minha esposa, aí eu que governo. Não, é tudo dele. E eu tenho que responder a isso. Eu tenho que viver conforme ele pediu para que eu vivesse. Que você possa refletir neste momento. Em quais áreas você ainda está travando para que Deus haja? Porque, gente, não tem escolha melhor do que colocar Deus em primeiro lugar. O apóstolo Paulo tinha um vazio muito grande, que ele queria preencher com a religiosidade. Ele estava lá aos pés de Gamaliel, aprendendo dele, estudando, era o melhor aluno. Ele mesmo falou isso nas suas cartas. Ele se destacava no meio dos outros alunos. Ele decorou a Torá. Ele era um destaque. E ele levava tão a sério isso, ao seu religião ele levava tão a sério, que ele chegou a matar pessoas por amor ao seu ídolo, que era a religião. Só que um dia, ele saiu para cumprir um papel de perseguir a igreja e Jesus Cristo se encontrou com ele e ele fala uma frase. Paulo, por que você me persegue? E Paulo fala, és tu, Senhor? Será que esse Senhor que eu estou ouvindo aqui vai preencher esse vazio que eu não estou conseguindo preencher, matando um, matando o outro? E Jesus fala, eu sou aquele a quem tu persegues. E a partir daquele momento, o apóstolo Paulo foi um outro homem. E a minha oração nessa noite é que quem ainda não teve um encontro com Jesus, como Paulo teve em Damasco, onde teve um antes de Cristo e depois de Cristo, e acredite, gente, depois que ele se encontrou com Jesus, a vida dele aqui na terra só piorou. Ele foi apedrejado, ele foi humilhado, bateram nele, ele ficou preso boa parte do seu ministério, só que a mentalidade dele já foi para o céu naquele mesmo momento. E o que ele via era a eternidade. E é nesse lugar que eu oro para Deus me colocar, que eu pare de me preocupar com as coisas aqui do mundo. Pode vir crise, pode vir guerra, pode vir aflição, pedido cancelado, pode vir muitas vezes uma conta com valor reduzido, sem muita disponibilidade, mas os meus olhos estão na eternidade. E se meus olhos estão na eternidade, eu sou um cidadão do céu, as leis que regem a minha vida já não são mais as leis da terra, são as leis do céu. E as leis do céu diz que um justo não mendigará o pão, que não faltaria para nós o que vestir e o que comer. E eu temos que crer nesta palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que está a sua igreja, meu Deus. Uma boa parte da tua igreja aqui reunido, Senhor. Que deixaram tudo em casa, Senhor. Eles deixaram tudo em casa. Eles deixaram familiares. Eles deixaram a televisão. Eles deixaram o conforto do seu sofá. Eles deixaram o conforto da sua cama, do descanso. Ou talvez de um passeio no shopping. Para estar aqui, Senhor. Ouvindo um comedor de feijão como eu, Senhor. Que abre uma Bíblia e o Senhor, por misericórdia, fala. E eles trocaram tudo, Pai. Tudo por Ti nessa noite. Que não seja em vão, Senhor, em nome de Jesus. E assim como o Billy Graham orou naquele dia, ajoelhado no quarto de John Wesley, Pai. Eu te peço, Pai, faz de novo na nossa geração, Senhor. Desperta em nós novamente, Pai, a vontade de Te conhecer, Senhor. A vontade, Pai, de Te encontrar, Pai. A vontade, Pai, de preencher esse vazio que clama na nossa alma, Pai.
E muitas vezes fica inquieta, assim como o salmista falava, que a sua alma estava inquieta, não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que ia acontecer, Pai. E a aflição que nos bate à porta, muitas vezes, a depressão, Pai. Que nós temos muito medo daquilo que passou, daquilo que nos afligiu no passado. E nós entramos em lugares de depressão. Ou, Pai, nós temos medo daquilo que está por vir, Pai. E a ansiedade toma conta dos nossos corações, Pai. A nossa alma fica inquieta, Pai, meu Deus. Que nessa noite, Pai, o Senhor esteja curando, Pai, os nossos corações, meu Deus. Cura nossa alma, Pai. Cura nossa alma, Senhor. Coloca em nós o Teu Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Aquieta, Pai, a nossa alma, Pai, que ela possa confiar em Ti 100%, meu Deus. Em todo momento, Pai, seja na alegria, seja na tristeza, muitas vezes, Pai, porque nós sabemos que a aflição, ela poderá chegar e bater a nossa porta, infelizmente, Pai. Mas que nós possamos entender, Pai, que tudo está no controle de Ti, Pai. Tu que governas a nossa vida, meu Deus. Tu que governas, Pai, a nossa vida. Que isso seja uma verdade, Pai. Todas as áreas da nossa vida sejam governadas por Ti, meu Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Converte os nossos corações a Ti, meu Deus. Família. Pai, que nós venhamos a colocar o Senhor em primeiro lugar em tudo da nossa vida, Pai. Na nossa família, que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o mais importante, Pai. Que o Senhor seja, Pai, os assuntos nas mesas. Que o Senhor seja assunto, Pai, nos almoços, nos jantares, Pai. Dê-nos, Pai, revelação da Tua palavra, Senhor. Assim como foram nos dias do Pentecostes, Pai, onde eles tiveram visões, onde eles tiveram experiências contigo, Pai. Faz de novo, Senhor, em nossos dias. Não cesse de falar, Senhor, nos cultos. Não cesse de falar, Pai, quando nós abrirmos a Tua palavra, Senhor. Pai, que a revelação venha, Pai. Que a resposta venha, Pai, em nome de Jesus. Não em coisas, Pai, não em riquezas, não em situações do mundo, mas na Tua palavra, Pai. Pai, que o secreto, Pai, seja a nossa resposta. Que nós sejamos elevados nesse lugar, Pai. E se nós estejamos saindo de perto de Ti, Pai, se desviando para a direita ou para a esquerda, nos traz de volta, Pai, em nome de Jesus. Que nós tenhamos essa sensibilidade, Pai, de entender que muitas vezes, Pai, a provação, a aflição chega e bate a nossa porta porque o Senhor está querendo falar conosco. O Senhor quer nos mostrar que o Senhor é nosso Deus Todo-Poderoso. Mas ainda assim, Pai, em meio a um período, Pai, turbulento, de guerra, um período, Pai, de gasolina com valores exorbitantes, Pai, nós queremos clamar a Ti, Pai, e Te agradecer, Pai, por estar nos mantendo, por estarmos vestidos, Pai, porque tudo é graça Tua, Senhor. Tudo é Teu, Pai. Quando nós vamos lá, Senhor, no mercado, passamos nosso cartão ou levamos um dinheiro e conseguimos comprar algo para o nosso mantimento, aquilo ali, Pai, é provisão Sua e nós queremos Te agradecer, Senhor. Te agradecer, Senhor, e ter um coração grato pelas pequenas coisas. Muitas vezes o nosso coração quer ver, Senhor, uma multidão aqui dentro, mas as pessoas que estão aqui, Pai, estão verdadeiramente buscando a Ti, Senhor. Que nós venhamos a ser gratos, Pai, por cada um que está aqui. Por cada pessoa que está se dedicando a sua vida, o seu talento, o seu dom para Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida que está aqui. Obrigado pela nossa liderança, obrigado pelo corpo de pastores dessa igreja, obrigado, Senhor, pelos obreiros, pelos diáconos, pelos voluntários, pelas pessoas, Pai, que fazem parte desse ministério, Pai, não só aqui, Pai, mas em toda Curitiba, em todo o Paraná, Senhor, em todo o Brasil e no mundo, Pai. Porque tem homens de Deus pisando nessa terra e nós queremos Te agradecer por isso. Em nome de Jesus, neste momento, queremos Te louvar e Te agradecer por este momento de culto, pelo Senhor ter falado conosco, Pai, que essas palavras não venham, Pai, a entrar por uma orelha e sair pela outra, Pai, que venha fazer morada, Pai, que nós venhamos a refletir nisso, ainda hoje, Pai, que o Senhor inquiete nossos corações no sentido de aprender de Ti, Senhor, de buscar em Ti quando nós estivermos vazios em alguma área de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos mantém seguro perto de Ti, Senhor, aos pés da cruz, que é o nosso lugar, Senhor. Em nome de Jesus, guarda Teu povo, Pai, de volta aos lares. Livra da mão assassina, Senhor. Da bala perdida, Pai. Do homem imprudente no trânsito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos livra, Senhor, de todo mal, até chegarmos na nossa casa e nos dê uma boa noite de sono, Pai, de descanso. O descanso, Pai, que o salmista disse que tinha. Que a alma deles encontrava descanso em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém.
Dê uma salva de palmas a Jesus.